mais preocupa vocês, né, nesse nosso contexto atual? Lu, quer começar? Vai lá, querida, manda ver. Na verdade, Gabi, acho que o que me preocupa, primeiramente, é a palavra isolamento social, porque, assim, nós estamos distanciados socialmente, mas não isolados socialmente, né? A gente tem discutido um pouco isso em sala de aula, a maioria das pessoas está num distanciamento social, né? Então, está fisicamente afastado, mas isso não quer dizer que está isolada, né? Isolado. Né? Algumas pessoas, acho que a grande maioria, inclusive, tem ficado muito mais próximo socialmente de alguns grupos do que isolados, né? Assim, vi que essa quarentena, ela foi aproximando algumas redes familiares, de amigos, né? De colegas de trabalho, né, assim, que por conta da facilidade do encontro online, né, assim, foi conectando com mais pessoas, né, do que antes antes da quarentena, né, então, assim, eu acho que nós, como terapeutas ocupacionais, talvez pudéssemos já começar a usar essa terminologia, distanciamento social, e não isolamento social, né, porque acho que isolamento social, ela vai trazendo uma outra questão, né, que é possível também ter, né, mas que acho que não é o caso no momento. Não sei o que a Lu acha disso, mas acho que, assim, o que me preocupa, eu vou começar por aí, assim. E acho que a ideia, Gabi, que você falou pra gente, assim, que hoje é que a gente faça meio que uma roda de conversa mesmo, né, então, assim, acho que eu falo um pouco, a Lu fala um pouco, mas a ideia é que vocês possam trazer questões aí pra gente poder ir acolhendo e conversando. É isso, né, Carol? Também. Uhum. É isso mesmo. Eu também queria pedir, eu esqueci, para vocês apresentarem. Nem todo mundo conhece vocês duas. Fala um pouquinho também de vocês. Te apresenta aí, Carol, que depois eu já emendo. Ok, beleza. Então, meu nome é Carol, atualmente eu sou professora do curso de TO lá do Centro Universitário do ABC, sou terapeuta ocupacional, me formei na PUC, em Campinas, um ano depois da Lu, né, fomos colegas ela foi minha veterana, trabalhei desde que me formei dentro da saúde mental, tanto com pacientes psicóticos, quanto com usuários de substância, e redução de danos, né, trabalhei com a redução de danos e usuário de substâncias. Estou na faculdade desde 2009, 8 ou 9, acho que é 8, desde 2008, fiquei um tempo como docente, saí um tempo para fazer a coordenação de um serviço de usuário de substância, voltei de novo depois em 2015, e cá estou desde então, com algumas saídas para engravidar nesses tempos, tenho 2 filhos, né, além de professora, TO, sou mãe, tenho um casal aí, um menino de 8, uma menina de 4, estou em quarentena, então estou trabalhando à distância, tenho sentido aí na pele, né, assim, a sobrecarga de trabalho, né, as várias, desempenho de várias outras atividades, além do que, né, além de professora, mãe, né, e porque até então tinha alguém que me ajudava aqui nos cuidados da casa, nos cuidados da criança, agora tenho feito isso junto com o meu marido, e eu estava muito preocupada, né, até ontem, acho que a gente tem um grupo, um coletivo de corpo e arte, a gente se encontrou ontem, e até ontem eu estava preocupada, assim, gente, como é que eu vou lá fazer uma roda de conversa com esse povo, se eu também estou aqui toda enlouquecida com várias coisas, né, assim, né, até brinquei com as meninas, será que eu vou ser uma fraude e tal? E aí depois depois do encontro com elas, assim, foi muito legal, porque daí eu fui pensando que eu acho que falar da minha experiência, né, assim, e compor com vocês, a partir da experiência de vocês, da minha, vai ficar muito mais real, né, e muito mais
fidedigno do que ficar só falando teorias sobre saúde mental e cotidiano e tudo mais. Então, estou tranquila agora, porque entendi que eu vou falar da experiência, né, junto com a que eu estou vivendo e a que eu estou vendo a grande maioria dos alunos viverem também, né, estou acompanhando aí a partir das aulas. Acho que é isso que eu quero de apresentação, assim, por enquanto tá bom. Vai lá, Lu. Queria primeiro agradecer também a oportunidade, né, de que os centros acadêmicos juntem, né, os docentes de diferentes cursos de TO. Acho que isso é uma super ação, né, que o próprio distanciamento possibilitou, né, agora com a não necessidade dos deslocamentos, a gente tem conseguido se conectar, né, com pessoas de diferentes lugares, retomar relações que são também bastante importantes. Eu sou Luciana, eu sou professora hoje do curso de terapia ocupacional da Unifesp, Baixada Santista. Sou responsável, né, junto com o professor Fernando Kinker, pela discussões de saúde mental. E fiz uma trajetória também de atuação, né, pelo SUS, na saúde mental e na gestão, né, das políticas públicas. Então, atuei em CAPES, Centro de Convivência, Hospital Psiquiátrico, e fiz gestão tanto de serviços, né, como compus coordenação municipal de saúde mental, fui da equipe de coordenação nacional de saúde mental, e fui diretora de saúde também, né, no município de Jundiaí. Estou desde 2016 na Unifesp, e também sou casada, tenho 3 filhos, vocês estão conhecendo o quarto dos meus 2 filhos menores, atrás aqui de mim é a Beliche, né, que já diz um pouco de como é que está o nosso cotidiano, né, compartilhando um pouco aí com a Carol, que acho que essa experiência, ela tem a possibilidade de nos juntar, né, e de fazer com que a gente compreenda alguns processos que a gente atuava, né, no sentido de intervir junto, né, de grupos, de pessoas, de coletivos, mas que a gente tem podido viver, né, uma experiência muito concreta, né, de incidência de um fenômeno, né, sobre toda uma organização social e que incide sobre a nossa organização pessoal, né. Então, a gente tem vivido essa sobreposição, a gente, já como mulher, né, carrega aí, vai agenciando uma série de papéis sociais, ocupacionais, e que ganhavam algum contorno com os diferentes lugares que a gente circula, né, a gente faz alguma divisão, né, desse mundo do trabalho, do mundo da casa, do domicílio, da família, né, dos amigos, e a pandemia nos fez ter que conciliar, né, esses diferentes papéis que não são fáceis de conciliar, mas num mesmo ambiente, né, e ressaltando, como a Carol já disse, num momento em que estamos em distanciamento social, né, que é bastante importante essa diferenciação, no sentido que a gente tem, no âmbito da pandemia, uma diferenciação conceitual do isolamento como uma medida para pessoas que estão como suspeitos, né, de contágio, né, ou como positivos, né, e que também o próprio distanciamento social já nos evidencia, né, uma série de diferenças, né, estruturais e de lugares sociais que a gente ocupa, né, e que a gente pode ocupar, de quem pode estar numa medida de distanciamento social e de quem não consegue estar numa medida de distanciamento social pelos recursos que acessa, né, pelas possibilidades que tem ou que deixa de ter, né? Então, acho que nesse sentido, dizer da importância, né, da ação de vocês enquanto centro acadêmico, né, de se articular e fazer com que essa articulação viabilize a articulação dos próprios docentes, né, e abrir uma discussão que nos interessa a todos, que estamos vivendo juntos essa experiência de distanciamento social com um impacto grande sobre a nossa saúde mental, né, e para pensar também os desdobramentos para as questões de saúde mental que já existiam e que tendem a agudizar, né, nesse contexto.
que é isso. Certo. Eu queria chamar também mais um pouquinho para a nossa discussão, né? A Anne mandou aqui uma pergunta. Vocês, como docentes e como TOs, né, atendendo aí nesse período, e também as alunas do 4º ano, né? As meninas que estão estagiando, né, aí na Unifesp, aqui na FMABC, quais são as principais dificuldades, os principais desafios que vocês têm encontrado? Professora Luciana, primeiro queria direcionar para você, e depois, na sequência, a professora Carol já fala, e depois as meninas do 4º ano, as meninas que estão estagiando, por favor, fiquem à vontade. Eu acho que, pensando na saúde mental, pensando duas vertentes da saúde mental. Uma primeira vertente como condição humana, né, que sofre influência do meio onde a gente está, né, que interfere, né, ao nosso redor, e que sofre essa interferência, né, das relações, dos contextos sócio-históricos que a gente vive, e saúde mental também como um campo, né, um campo onde se articula uma política pública de cuidado, né, dentro de um sistema único de saúde no nosso país, né. Então, acho que tem essas duas questões que precisam acompanhar, né, o nosso raciocínio de problematizar a saúde mental no contexto da pandemia, que é como fica evidente que a nossa saúde mental, ela é influenciada pelas condições às quais nós somos expostas, né? Tanto em termos dos contextos econômicos, sociais, quanto dos nossos processos de adoecimento, né? A gente vai sofrer essa influência, né? E, por outro lado, como é que uma pandemia pode ter uma repercussão que aumente a demanda de cuidado em saúde mental, pensando que o distanciamento gera sofrimento e pode gerar, para algumas pessoas, algo que é muito comum para todo mundo e natural que a gente sinta, né, diante das imposições de novas condições, de novos hábitos, de novas maneiras de viver, novos contextos, novos meios de nos comunicar, de nos conectar, né? Mas também como é que isso impacta na organização dos serviços de saúde mental para garantir a continuidade do acompanhamento das pessoas que já têm um sofrimento psíquico grave, né? E que tende a piorar, né? Tende a ficar com maior risco, né, desde que passa a não contar com a possibilidade concreta de acessar os serviços, né. Então, mesmo as ações que a gente lança a mão, ações virtuais e remotas, de continuidade de acompanhamento, de abertura de outros canais de comunicação, a grande parte da população atendida pelo SUS não tem acesso a essas ferramentas e não vai conseguir dar continuidade para o seu cuidado dessa forma, né. Então, acho que nesse sentido, são essas preocupações aí que né, para o campo da saúde pública e para o campo da experiência humana, acho que são as coisas que mais nos chamam a atenção para poder desenvolver aí algum pensamento crítico para a formulação de ações que correspondam a essas necessidades. Professora Carol. Então, os alunos que estão no estágio, eu vi que teve um pessoal que perguntou, eu não sei como está na Unifesp, mas aqui na FMABC, eles não estão em atendimento, assim, mas eles continuam fazendo algumas ações, e aí a gente está quebrando a cabeça para pensar algumas ações para poder continuar alguma forma de cuidado, né? Então, assim, que vai desde algumas cartilhas de informação, alguns cadernos de exercício, até alguns grupos de atendimento mesmo, né? Assim, então, a princípio, a gente está fazendo alguns atendimentos, atendimento, né? Assim, na verdade, não é atendimento, mas é um grupo de acolhimento. Então, tanto para a rotina de estudo, que foi uma coisa que
né, aí para os alunos foi uma coisa que bombou bastante, assim, né, assim, dessa dificuldade de se organizar para estudar nesse outro formato, né, que para mim, por exemplo, é muito interessante, porque, de novo, traz a gente para discutir um pouco dessa questão do processo da educação, né, assim, né, da aprendizagem e da ensinagem, né, assim, o quanto que a gente vai sendo submetido a uma educação, né, institucional, e aí a hora que isso né, os alunos de uma maneira geral, e a gente como professor, nós somos convidados a pensar um outro jeito de estudar, e um jeito de estudo mais ativo, isso traz uma angústia muito grande para os alunos. Então a gente pensou em cuidar disso um pouco, e alguns grupos de atividades mesmo, assim, né, que a gente começou a abrir aí. Os serviços de saúde onde os alunos estavam alocados, assim, a maioria deles eram CAPs, Lu, só para você saber, assim, daqui, né, assim, eles estavam em CAPs de Santo André e de São Caetano, a grande maioria, e alguns lá na Unifesp, no Proesc, e no CAISM, né, que agora o Proesc foi lá para o CAISM. Então, assim, os serviços, como que eles estão funcionando, assim, em acolhimento aberto, assim, então tem uma equipe, eles vão se revezando a equipe para fazer acolhimento, né, atendendo os casos mais graves, né, tentando fazer essa questão do distanciamento, dos 2 metros e tal, e a farmácia, que daí nesse momento a farmácia aumenta consideravelmente a quantidade de busca pela medicação, né, e aí a equipe vai sendo realocada para ajudar na farmácia, né, que isso é uma questão que a gente pode discutir aqui também, né, como é que né, assim, o quanto que quando você tira outros recursos de tratamento, a medicação precisa ser aumentada, né, porque aí eles estão, né, além de estar sendo aumentada, eles estão tendo que tomar de uma outra forma. Então, assim, o tratamento foi sendo alterado também por conta desse distanciamento social, né, que aí, acho que fala muito do nosso papel da equipe multidisciplinar, né, assim, então, o que a gente tem visto, assim, tem várias coisas, assim, a equipe tem tentado fazer essa coisa da busca ativa, por telefone, né, pelo WhatsApp, mas acaba esbarrando nessa questão da realidade da população geral, né, assim, mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando, assim, que né, a partir de todos os problemas que essa pandemia traz, assim, ela vem mostrar para a gente, para o nosso governo, né, a importância do SUS, né, assim, a importância de ter esse trabalho, porque até então a gente estava sendo bastante atacado, né, e assim, e numa tentativa de desvalorização, e aí a gente precisa de uma pandemia para se deixar claro a importância do SUS e a importância de garantir direitos para as pessoas que são atendidas pelo SUS, né, assim, então, a gente tem feito bastante discussões a partir disso também, assim, em outros grupos, inclusive, né. Não sei se era isso. Eu queria aproveitar, porque eu acabei não falando, né, da questão dos estágios, assim, na organização do curso aqui de TO, todos os cursos da Unifesp, a Unifesp se posicionou pela suspensão do calendário acadêmico, né, do calendário acadêmico mesmo, entendendo, assim, uma dificuldade muito grande pela questão da desigualdade social, né, a dificuldade que algumas pessoas efetivamente vão ter de acessar recursos outros, né, e também no próprio processo, né, de educação, pensando especificamente os cursos, né, mais voltados para as questões sociais, questões da área da saúde, para que isso não fosse tomado como uma substituição imediata, que desse a sensação de que a gente troca, né, processos de encontro e processos de ensino-aprendizagem por aulas virtuais que vão ser tiradas da cartola, sem nenhuma plataforma, sem nenhum cuidado prévio, né, e que isso servisse, inclusive, como uma medida que ajudasse a efetivar um plano governamental de desmonte da universidade pública,
né? Então, a gente tinha duas preocupações, né? Que esse contexto de precariedade que a gente já tem vivido na educação pública, e que fica agravado, né, quando as pessoas passam a não poder se encontrar, se acessar como medida de proteção para a sua própria saúde e para a preservação da vida, como é que a gente não dá de barato, né, que as coisas que a gente faz podem ser rapidamente substituídas por espaços à distância, por tecnologia, que justificasse, então, que a gente pode abrir mão, né, de um processo crítico de aprendizagem que se compromete com uma transformação e que cumpre um papel público importante que a universidade cumpre de transformação das questões sociais, né? E, por outro lado, a falta de acesso dos alunos, que a gente, né, levaria à barbárie, né? Então, quem conseguir acesso termina o curso, quem não tiver acesso, vamos ver o que faz, mas perde o semestre, perde o ano, enfim. E aí a gente conseguiu, em relação à organização do curso, a gente acabou lançando mão de criação de uma unidade curricular para cada ano, né, do curso de TO, onde essa unidade curricular, como uma atividade complementar, né, que conta créditos, mas que não substitui a questão do conteúdo curricular, né? É um momento em que docentes responsáveis por um ano, né, um ano da graduação, se reúnem com os alunos para pensar e problematizar a terapia ocupacional nesse contexto que a gente está vivendo, né? E aí cada turma tendo esses professores de referência, cumprindo esses créditos, mas não um crédito de substituição curricular, né? Um crédito que valida esse momento como um momento também de aprender e de ensinar, né? Mas sobre essa experiência que temos vivido, né? E como é que a gente pode se solidarizar, se cuidar uns dos outros. Os serviços de saúde mental aqui em Santos também têm trabalhado da mesma forma, né? Uma organização em rodízio dos trabalhadores, né? Com cancelamento das atividades coletivas e atendimento só das questões mais emergenciais. Uma preocupação muito grande é essa que a Carol aponta, né? A gente já tem uma dificuldade no contexto brasileiro da centralidade do medicamento nos cuidados em saúde mental, né, e que nesse momento da pandemia isso se evidencia, isso ganha um outro valor ainda maior. A gente tem um histórico crescente, uma série histórica crescente no Brasil de suicídios por ingesta de medicamento, e a gente passa, durante a pandemia, com situações de risco para a saúde mental das pessoas, a entregar mais psicotrópicos para as pessoas, em mais quantidade e sem acompanhamento, né, é um outro risco. E quando com o estágio, a gente fez um recuo, né, trouxe os estagiários para os projetos de extensão que têm possibilidade de realização de ação remota, e nós estamos organizando, então, duas frentes de trabalho, são 3 frentes de trabalho: apoio aos trabalhadores da rede de atenção psicossocial, sistematizando materiais e disponibilizando materiais e promovendo esses espaços de troca. Vamos iniciar na próxima semana esses espaços. Um grupo de gestão autônoma da medicação, pensando como uma oferta também de cuidado mútuo, de acompanhamento de como é que as pessoas estão gerindo, né, os seus cuidados nas suas casas de maneira mais solitária, tentando fazer conexões. E com o curso de redução de danos, que começou a semana passada, que tem acontecido nas sextas-feiras à tarde, também de uma maneira totalmente online, para que a gente consiga repensar, né, as questões do uso de drogas e da garantia dos direitos das pessoas que têm problemas com drogas, de modo a conseguir que as pessoas alcancem. E aí soltamos, só para finalizar, e para vocês também nos ajudarem, soltamos uma campanha relâmpago para que quem tiver um celular para doar, quem tiver um tablet para doar, com 4G, que possa doar ou para um CAPS-AD da sua região, ou para um serviço de abordagem social, consultório na rua, para que outros usuários possam acessar também essa formação, e a gente tem tido aí experiências legais de serviços tentando se organizar para os usuários acessarem essa formação. Alguma estagiária queria acrescentar alguma coisa? Sintam-se à vontade para abrir o microfone de vocês. Antes de passar para a próxima pergunta,
eu queria pedir para a Anne explicar de novo a questão das horas complementares, que teve gente que ficou com dúvida aqui no chat. Por favor. Então, gente, das horas complementares, aqui para o pessoal do ABC, as lives, eventos online que estão acontecendo, estão valendo horas complementares para a gente. Então, tem que ter 3 prints no começo do evento, durante o evento e no final. E aí, isso que vai comprovar que você esteve presente aqui e vai validar as horas complementares. A Paula Esteves, ela tinha mandado uma pergunta, né, sobre os aspectos psicossociais, e aí a professora Luciana acabou já falando um pouco, né, sobre isso, a professora Carol também. Aí depois ela mandou uma pergunta mais direcionada, né, ela falou, fico pensando sobre como ficam as questões psicossociais quando há necessidade do distanciamento social e, portanto, ocorrência de atendimentos online, bem como restrições para ocupar diversos espaços, contextos sociais, sendo mais online mesmo. Acho que fica como um desafio mesmo. Vou acompanhando vocês para ir pensando junto. Feliz e ansiosa com esse espaço. Se vocês tiverem, professora Carol, mais alguma coisa para acrescentar sobre os aspectos psicossociais, professora Luciana também na sequência. Eu esqueço de abrir o microfone aqui. Talvez, para a gente, antes só de responder essa pergunta, talvez a gente possa ouvir um pouco de vocês, né? Assim, porque a gente pode falar de alguns aspectos psicossociais, de alguns usuários dos serviços e tal, mas a gente pode trazer para cá também, assim, né? Como é que está a questão psicossocial aí, né, dos ouvintes aí dessa roda de conversa, assim, né? Que podem passar de ser ouvintes para, né, serem locutores. Se a Luciana, que mandou a pergunta, quiser abrir o microfone e dividir um pouquinho com a gente. Outras pessoas também fiquem à vontade. Acho que, enquanto isso, a gente pode ver essa questão que a Anne coloca. O que vocês acham? Enquanto o pessoal vai se aquecendo aí. Porque daí isso é uma pergunta bem mais específica, né? Anne, eu não estou fazendo esses atendimentos. E não sei se tem algum TO que está aqui e que está atendendo também. A Larissa, ela falou assim, Gabi, queria compartilhar algo do estágio. Posso abrir o microfone, por favor? Pode abrir, sim. Então, boa tarde para todo mundo. Meu nome é Larissa, sou estagiária da FMABC do 4º ano. Na FMABC, eu optei fazer estágio em saúde mental no primeiro semestre e também em outras áreas, né? Um dos meus estágios das outras áreas é estágio do trabalhador. Então, a gente foi pensando muito em como a gente poderia compartilhar informações no geral de prevenção, né? E aí, depois, tem uma menina do estágio que ela faz parte de um projeto numa comunidade aqui em São Paulo, e aí ela trouxe para o estágio a proposta da gente fazer de fazer um encontro online, né, de prevenção com esses voluntários do projeto que ela participa. E aí a gente aceitou, né, a professora responsável, ela super topou da gente fazer esse encontro online, e aí a gente queria trazer uma conscientização, não, tipo uma prevenção mesmo para os moradores ali da comunidade. E aí a gente foi pensando nas coisas mais básicas que eu acho que a gente tem tido acesso, né, de lavar a mão, de manter distância, ficar em casa se possível e etc. E aí a gente foi confrontado com uma realidade de como lavar a mão, sendo que existem populações que não têm saneamento básico, por exemplo. E aí eu acho que durante os 3 anos de formação, a gente foi discutindo muito a importância
da gente entender o contexto desse sujeito, de ver todas as questões biopsicossociais, né? E aí, quando a gente chega na hora do estágio, ali na hora do vamos ver de verdade, o quanto que tudo isso vem à tona e vem trazendo um reforço de que saúde ela vai extrapolando mesmo essa questão de uma visão totalmente biomédica, né? Que acho que casa muito com o que a moça, deixa eu ver o nome dela aqui, a moça que foi falando da questão da questão psicossocial, né? Que vai extrapolando. E que foi muito interessante a gente pensar em estratégias. Meu Deus, passou um terremoto aqui na rua, mas tudo bem. E que foi muito interessante para pensar como raciocínio de intervenção mesmo, de sair um pouco desse mundo ideal, assim, lave suas mãos em todo momento que é possível e tal, para ir para uma realidade prática, assim, desse sujeito que não tem. Então, ok, não tem, o ideal seria lavar a mão, mas não dá nesse momento. Então, o que dá para fazer, né? E é isso que eu acho que veio, tipo, com esse contexto que a gente se encontra, que veio de interessante, se é que a gente pode usar essa palavra para os estágios, assim. Muito legal. Professora Carol, tem mais alguma coisa para complementar, professora Luciana, sobre esses aspectos psicossociais? Gabi, acho que não sei se o seu microfone ficou muito baixinho, eu não escutei o que você falou. Se vocês têm alguma coisa para complementar, né, sobre essas questões psicossociais, né? Além dessa, né, da diferença de quem não tem saneamento básico, o que fazer e tal. E também aquele ponto... Tá dando para ouvir agora? E também aquele ponto que você estava falando sobre farmácia e a equipe multi, né? E a professora Luciana também já falou um pouco, né, sobre o tratamento da saúde mental com o medicamento no meio, assim, né? Se vocês tiverem alguma coisa para comentar. Vou falar por aqui então, tá? Pode ser? Eu acho que quando a gente vai olhar para as questões, né, a partir desse filtro do psicossocial, a gente vai materializar para a gente uma discussão que ela alguns de vocês foram dando esse exemplo, né? A gente vai construindo uma reflexão que há muitos determinantes no processo saúde e adoecimento, né? Então, vários determinantes estão não são somente determinantes biológicos e orgânicos, né? Mas tem outros determinantes que são do meio onde a gente se insere, né? São determinantes que são sociais. Então, se a gente pensa numa condição de uma pandemia, que é um vírus onde todo mundo pode se contaminar, e não temos garantia nenhuma, né, de que nenhum de nós vai desenvolver um quadro de agravamento, a gente vai ver, por exemplo, que no Brasil, o perfil das pessoas que acaba morrendo é diferente do perfil das pessoas que morriam na Europa, né? Então, na Europa, você tem aí uma série de elementos, uma série de indicadores que vão dizer, olha, é um vírus que tem uma letalidade maior para idosos e pessoas com comorbidades clínicas, né? E a gente vai olhar, no Brasil, uma mortalidade diferente, né? De uma população um pouco mais jovem, mas de uma população marcadamente mais pobre, e de uma população marcadamente negra, né? Então, de novo, mesmo quando há um fenômeno biológico que vai incidir de uma forma muito agressiva e muito nova, né, gerando uma ruptura em toda a engrenagem social, a gente vai ver que esses determinantes são fundamentais. Então, aonde as pessoas conseguem acessar os recursos de cuidado, né, acessar os meios para se prevenir, como esse exemplo da água, do sabão, né, de ter uma casa que permita um certo distanciamento para quem tem que se manter no trabalho, né, isso vai fazer mais diferença
do que a pessoa ter uma comorbidade, do que a pessoa ser uma idosa, né? Então, isso vai ficando muito evidente. Então, quando a gente diz da atenção psicossocial, do modo psicossocial de entender as questões do sofrimento psíquico, a gente vai desvincular da ideia de que o transtorno mental é um problema que tem lá no cérebro das pessoas, né, no seu funcionamento bioquímico, e que vai gerar uma série de sintomas, né, para essas pessoas e limitações para a sua vida. Né? Vai ficando muito claro para a gente que as vivências das pessoas e as suas possibilidades ou as suas limitações econômicas, sociais, de estigma, de preconceito, de racismo, vão impactar sobre o processo de saúde e doença, vão impactar sobre o sofrimento psíquico das pessoas, né? E pensando, então, a pandemia, ela vai gerar, sim, uma série de impactos emocionais em todo mundo que tem uma ruptura cotidiana, né? Então, a gente podia circular e a gente não pode circular, eu tinha os meus amigos, eu tenho meu namorado, não posso ficar junto, eu não gosto de ficar na minha casa com a minha família, eu estou no momento de sair de casa, agora eu fui obrigada a ficar dentro de casa de novo, medo muito grande dessa sensação de insegurança, dessa sensação de que o futuro a gente não sabe, né, bem mais quando é que ele vem, né, se hoje é presente, se a gente planeja futuro, a gente não tem tanta certeza das temporalidades, o cansaço, né, do acúmulo dessas funções, muita raiva que vai dando, né, de posições políticas irresponsáveis, né, das pessoas não dando não tratando com seriedade aquilo que está acontecendo, expondo as outras. Então, são sensações que elas precisam ser cuidadas no âmbito da saúde mental, sem que necessariamente a gente as psiquiatrize ou a gente as psicologize, né, sem que a gente transforme isso em categorias patológicas, psicopatológicas, né? Mas, por outro lado, nós temos pessoas com sofrimentos graves e que não podem estar abandonados à própria sorte no momento em que essas questões vão ficar mais frágeis, mais delicadas. E as pessoas atendidas no SUS, né, na maioria das vezes, são pessoas que dependem do SUS como único braço do Estado que lhes garante algum direito, né, e isso tem impacto na saúde das pessoas. Né? Então, um risco grande, quando a Carol vai apontando também o risco dessa medicalização ganhar força, a gente tem assistido no Brasil serviços de saúde mental sendo fechados por entender que isso não é uma prioridade nesse momento. E isso, por um lado, depende também da clareza para os trabalhadores de saúde mental como podem reinventar suas práticas, né, e se fazerem combativos, né, e contribuintes nesse momento pandêmico que incide sobre toda a sociedade. Então, como é que esse SUS, que passa a ter valor, pode reconhecer a rede de atenção psicossocial como um espaço de valor dentro do SUS e não só o leito hospitalar, o respirador, né? Como é que a gente pode se fazer concreto também nas nossas ações, né, que protejam as pessoas, né, disso que gera naturalmente, né, numa situação de emergência humanitária, né, das inseguranças, dos medos, enfim, mas como é que a gente diz que as pessoas que a gente atende precisam ser priorizadas, precisam ser garantidas na sua continuidade de cuidado. A Carol mandou aqui uma pergunta. Queria saber como as docentes orientariam uma pessoa a lidar com o distanciamento social para que isso não seja um agente de desenvolvimento de problemas como ansiedade, crise de pânico e depressão. Primeiro, pode começar para a Lu e depois para a Carol falar na sequência, por favor. Então, começo por aqui. Então, esse é um exemplo importante, porque se a gente já sabe, né, que essa situação de pandemia vai gerar necessariamente mais ansiedade nas pessoas, mais medo, né, mais raiva, mais sobrecarga, a gente pode pensar em ofertas que sejam preventivas de um agravamento, né? Então, ofertas que façam... essa oferta que vocês fazem hoje é uma oferta de promoção de saúde, de promoção de cuidado, de prevenção, né?
Então, manter as pessoas conectadas, favorecer que as pessoas não fiquem sós, né? Favorecer que elas tenham informações de qualidade. Então, às vezes a gente tem um excesso de informação na mídia, então aquilo vai gerando uma ansiedade. Cada um de nós aqui, pegar para assistir o jornal e deixar aquilo ligado umas 4 horas, você sai passando mal. Então, dá para achar que a gente se alienando vai estar mais saudável, com menos problema? Não, a gente não pode se alienar. Nós temos que ter informações de qualidade sobre o que está acontecendo e medidas concretas de prevenção. Estar em casa é uma medida de prevenção, né? Lavar as mãos é uma medida de prevenção, né? Usar a máscara, trocar a roupa, se precisar sair de casa, deixar a roupa num cesto na porta, não entrar com o sapato pela casa, né? Então, são medidas que são medidas preventivas e que a gente tem já informações sobre isso. Então, informações concretas, claras, que podem nos organizar e não nos deixar paranoicos e muito ansiosos, né? E espaços de conexão, de troca, de valorização, que possa nos ajudar também a manter conectividade, manter a afetividade, nos sentindo parte de algum coletivo, pertencentes a algum grupo, né? Outras orientações que são importantes é que a gente reorganize o nosso dia a dia, né? Então, por exemplo, a gente vive isso, os primeiros dias da pandemia, parecia que a gente estava de férias, né? Não sei muito bem o que eu faço, acho que eu vou dormir até mais tarde, não troco de roupa, lá pelas tantas, fala assim, nossa, faz 4 dias que eu não tiro o pijama. Então, assim, como é que isso pode virar, né, um fator que vai virando prejudicial em si, né? Agora eu durmo 4 horas da manhã e vou acordar meio-dia e também não sei que horas é o almoço, já interfere na minha alimentação. Então, a organização de uma rotina que nos seja sustentável por um tempo, mas que marque questões que nos são vitais e organizadoras da própria saúde mental, né? O dia, a noite, o dia de semana, o final de semana, os horários da higiene pessoal, o cuidado com a alimentação, né? Porque senão a gente vai se desorganizando e essa própria desorganização vai gerando, né, um sofrimento que pode se agravar. Acho que eu vou complementar aí o que a Lu falou, que acho que também quase um dever nosso da TO, poder também, além disso tudo que a Luciana falou, poder cuidar dos tempos de lazer, assim, sabe? Porque é isso, né? Então, já que você está em casa, você trabalha e você estuda e você cuida da casa e cuida dos filhos, e você vai fazendo isso num contínuo sem paradas, assim, né? Isso que ela falou, assim, nas primeiras semanas, assim, tinha essa desorganização, e eu também tinha uma coisa aqui de manter as crianças meio em várias atividades e tal, para dar conta da não escola, né? E aí eu percebi que não, né, assim, que não precisa, né, assim, que dá para deixar um tempo para ficar ali no sofá, né, sem fazer nada, né, e é importante a gente poder acolher esse ócio, né, assim, essa importância do não fazer, né, a importância de poder ficar entristecido, né, porque né, as pessoas estão morrendo, né, estamos numa situação complicada e mundialmente, né, estamos vendo que as pessoas, né, pobres, negras, né, estão morrendo muito mais, né, então, assim, poder fazer momentos de poder fazer essa reflexão e, ao mesmo tempo, também fazer, né, atos de gratidão, né, porque, né, assim, de como que dá para agradecer algumas questões, acho que esses espaços que eu estou chamando do não fazer, mas que você vai fazendo muitas coisas, né, eu acho que é algo que a gente pode cuidar bastante, assim, sabe, de poder ajudar a dividir as tarefas do dia, podendo ter pausas entre essas tarefas, assim, sabe? Então, agora terminou a aula, não é porque você já está ali no computador que você vai aproveitar e vai começar já a estudar, não, você vai parar, né? Você vai levantar, você vai tomar um café, ou você vai almoçar, aí você vai dar uma descansada depois do almoço, aí depois você volta para fazer, né, voltar a estudar, ou voltar a trabalhar, né? Então, assim, a gente poder ressignificar essas atividades
cotidianas, assim, né? E essa coisa que a Lu falou, né, de poder organizar, de levantar, né, escovar os dentes, lavar o rosto, pôr uma roupa, isso faz uma diferença muito grande, pensando lá nas questões, né, psicossociais, isso faz uma diferença grande, né, assim, de não ficar ali com o pijama, mas também poder, se um dia acordou mais frio, eu quero ficar um pouco mais na cama, ok, vai ficar um pouco mais na cama, né, assim, você não tem uma atividade agendada, que você precisa estar lá, né, assim, se comprometeu a estar, e poder acolher essa coisa de, hoje eu tô a fim de ficar um pouquinho mais quietinha aqui, né, entender ali, porque ficar um pouco, né, e tomando cuidado para, né, assim, para esse ficar quietinho, não ficar hoje, amanhã, depois de amanhã, e acho que a TO vai ajudando nessa questão dessa organização, assim, do quanto que sim pode ficar quietinha, ou peraí, tá ficando quietinha demais, vamos lá ver o que está acontecendo, né, e o contrário também, olha, vamos fazer, vamos ter, né, motivação e tal, mas ao mesmo tempo não precisa fazer 300 mil coisas, né, assim, não é porque você é uma mãe TO que suas crianças têm que ficar em atividade, né, artísticas e de música, não sei o que, o tempo todo, né, assim, tudo bem ficar aí, né, sem fazer nada. Uma coisa que eu tenho usado aqui em casa, e aí vou dar aí de exemplo para vocês, assim, sempre que possível, usar meios não tecnológicos para realizar algumas atividades. Como a gente está tendo que ficar muito tempo nessa questão aí do computador e do celular e tal, então, sei lá, a hora que eu vou brincar com as crianças, antes eu brincava um pouco de jogos com eles, eletrônicos, e agora eu faço o contrário, né, então quando eu vou brincar, então aí vai para o quebra-cabeça, né, vai para o jogo de montar, vai para a coisa do desenhar, né, assim, as atividades que estão sendo feitas na escola, ao invés de fazer ali, assim, dentro do possível, assim, eu imprimo para eles poderem ler o papel, escrever um pouco, né, assim, a gente fazia o contrário, tipo, não vamos gastar muito papel, né, a coisa do ecologicamente correto, e aí, né, sempre que possível não usava o papel, agora eu estou invertendo um pouco, não, vamos usar um pouquinho do papel aqui para escrever um pouco, para passar pro grafite, então, assim, isso são coisas que a gente tem, que eu tenho prestado atenção, que talvez isso ajude também, né, nessa questão da saúde mental de uma maneira geral. Hoje de manhã eu estava falando na aula com as alunas, assim, antes da quarentena, eu costumava, assim, ouvir o rádio, ouvir o noticiário, ouvindo o rádio, indo para a faculdade, aí eu dava aula andando pela sala, e depois eu voltava, e aí fazia uma outra coisa, né, assim, lia ali um paper no papel, porque estava lá na faculdade, já estava impresso, e agora não, é tudo, né, a gente ouve música no celular, a gente vê a notícia pelo computador, a gente vai fazer meditação com o tablet, então, assim, tá muito, né, essa questão do tecnológico, e aí interfere aí outras coisas que a gente não precisa entrar agora, né, mas questão da visão, né, a questão mais, né, neuronal e tal, que não vem ao caso agora, mas, então, isso é uma coisa que talvez dê para cuidar, assim, sabe, cuidado não fazer, acho que o resumindo é isso, assim. Lu, mas já 2 passos para você falar, só vou emendar aqui, pegar o gancho da pergunta da Sally, que ela perguntou assim, o que fazer quando alguém da casa não compreende isso e não segue as medidas para evitar a contaminação? Professora Carol, quiser começar? Opa. Sally, não entende por quê? Como assim? É que depende do porquê que não entende, assim, se não entende porque tem uma incapacidade cognitiva, se não entende porque está num processo de negação, se não entende porque... Acho que depende um pouco de por que a pessoa não faz, né, e não entende, assim. Você quer falar para a gente um pouquinho? Não sei se vocês vão conseguir me ouvir aqui, se o meu áudio tá funcionando. Tá ok, para mim tá ok. Então, a situação é a seguinte, eu acredito que a pessoa não já está saturada de seguir tantas regras, aí chega um momento que, não quero seguir mais regra nenhuma, e acaba dando alguns vacilos que podem comprometer as outras pessoas. Como a gente lidar com isso, como acolher e como
conduzir essa situação para que não se ocorra riscos, né? A pessoa quer sair, chega um momento que não está aguentando e quer. É isso que acontece, que eu vejo algumas pessoas. Eu acho que a questão né, assim, desses vacilos, talvez, quanto mais informação, que foi o que a Luciana falou, né, quanto mais a gente conseguir informar e explicar por quê, e de formas diferentes, assim, sabe? Então, por exemplo, para criança, talvez você tenha que usar ali tinta com uma luva de borracha para ela ver o vírus, e aí ver ele passando no corpo, né, assim, porque precisa de mais concretude, né, com criança, com, né, deficiência intelectual, com alguns idosos, você precisa de uma coisa mais concreta, então talvez isso ajude, né, assim, acho que poder acolher, né, e falar assim, olha, eu entendo quão difícil é ficar sem sair, né, de casa e tal, né, e aí, vamos pensar uma coisa que possa fazer, né, e aí pensar algumas alternativas que de repente dá para dar uma caminhada sem ter contato social, é possível, não é possível, né, assim, é que daí depende de quem é essa pessoa, onde ela tá, né, assim, sei lá, não sei se você tá na praia? Tô né? aqui aqui tem Jardim Grande, a gente consegue como você tá no mato, sair mais. É isso, vai andar, vai dar uma caminhada, vai pegar uma fruta no pé, e aí isso dá uma tranquilizada, né? Informação e amorosidade, viu, Sália, assim, a informação com amor, é um jeito que a gente vai dar conta desses do vacilo, né, tem uns aí que acham que é só uma gripinha e a gente faz de outro jeito, mas desses é com amor. Isso aí. Esse tipo, porque tem a coisa do cansaço mesmo, né, a gente vai, né, driblando um pouco, né, esses excessos, essas limitações, e tem uma hora que a gente vai ficando muito cansado mesmo, né, e algumas pessoas vão lidar de um jeito diferente, né, com esse cansaço, os limites são diferentes, né, então é importante essa discussão do individual e do coletivo, né, então uma das alunas nossa compartilhou que colegas saíam muito da República, saíam e voltavam, e ela se sentia muito insegura, porque ela, eu não sei que problema de saúde ela tem, já de base, e ela se sentia muito exposta, pelo não cuidado do outro com ela, né, então eu acho que essa conversa é uma conversa fundamental, né, nós estamos num momento em que as atitudes individuais, elas têm impacto coletivo, e que a negociação passe por aí, talvez, né, então assim, as suas escolhas individuais, né, de vou sair, hoje eu não aguento mais, eu vou sair, tá, você vai sair, mas que medidas básicas você toma de cuidado, e como é que você cuida e preserva o coletivo que está aqui, né, então você vai sair, mas quando você chegar, vai deixar o seu sapato na porta, vai pegar, vai levar lá para o tanque para passar álcool e passar um pano por onde você entrou, né, com água sanitária diluída, né, vai tirar a roupa no cesto ali, já vai direto tomar banho, né, que medidas você faz quando você volta? Porque você está tomando uma decisão que você tem toda a liberdade de tomar, né, e se prevenir, mas como é que você cuida desse coletivo, dos outros que ficam? Né? Então, acho que essa discussão do individual e do coletivo, ela é uma discussão importante de ser feita, e acho que isso ajuda um pouco a entender, né, que as nossas decisões, elas afetam as pessoas que estão ao nosso redor, né, e a pandemia deixa isso claro aí pra gente, né. Antes de pedir para a Luma falar, eu queria chamar o Jonathan, que ele trouxe um comentário bem legal aqui, para abrir o microfone e falar um pouquinho com a gente. Eu ia falar mesmo, que eu queria comentar um pouco do que o Jonathan falou, vamos ver se ele topa falar, se não, comenta. Isso, para você falar por áudio, se você quiser. Olá, boa tarde. Eu sou estudante de TO, estou no quarto semestre na UEPA e faço parte de um projeto social, Futuro Brilhante. E no meio da pandemia a gente abriu um espaço para falar sobre saúde mental. E muita gente nesse espaço veio relatar do home care, que tem ocupado muito tempo, maior tempo do que eles indo para o trabalho. Aí eu fiquei refletindo sobre isso, e com outros amigos meus, eu conversei como é que tá a rotina deles,
E eles falaram, os que trabalham, né, eles relataram o mesmo problema. Eu fiquei pensando sobre isso, né? Aí eu fiquei pensando nas possíveis causas, que poderiam ser como tá na casa, né? Eles não terem o espaço dentro de casa para fazer o trabalho e devem misturar com outras ocupações, como cuidar do filho, cuidar de fazer comida junto ao trabalho, né? E eu fiquei pensando nos motivos. E esse foi o principal fator que eu fiquei pensando que pode ser a causa, né? E como eles poderiam reverter esse problema, né? Eu fiquei pensando que eles poderiam estipular o horário e não passar desse limite do horário, né? Como se eles estivessem na instituição que eles trabalham, enfim. Oi. Sim, eu acho que isso é uma medida importantíssima, assim, porque do mesmo jeito que quando a gente vai falar, né, de como que você prepara um ambiente para estudo, né, a gente fala, então, fechem as redes sociais, não deixa o WhatsApp aberto, né, coloque, né, assim, se vai ouvir música, uma música, né, você vai fazendo algumas orientações, eu acho que o inverso também tem que ser feito, né, eu também tenho visto muito isso, né, e tenho sentido também esse aumento de trabalho, porque fica um pouco indiscriminado mesmo, que foi o que a Luciana falou na questão de determinar as rotinas, né, porque fica indiscriminado, assim, qual que é meu horário de trabalho, qual que é meu horário de estar em casa, né, porque como você faz, né, você trabalha, vai lá, faz um almoço, volta, então, isso é importantíssimo, assim, você definir quais são os horários, e eu acho que tem outras coisas, que aí são coisas um pouco mais importantes, porque é isso, assim, o meu celular, e acho que é de quase todo mundo aqui, meu celular pessoal é o celular que eu uso para o trabalho, né, assim, então, se eu tivesse um celular corporativo, a hora que desse lá um horário que acabou, eu deixava ele lá no escritório e ia ficar com o meu celular pessoal para fazer outras coisas, conversar com a minha família e tal. Mas como ele é o mesmo, então, assim, eu não tenho como não ver se aparece a mensagem. Aí, assim, cabe a mim decidir se eu vou abrir ou não, se eu vou ler ou não, se eu vou responder ou não. Mas, de qualquer forma, gera ansiedade, né? Só de ter recebido a mensagem já gera uma certa ansiedade ali do que é aquilo, né? Assim, então, tem algumas coisas que são possíveis de fazer, que talvez a gente possa orientar os gestores, principalmente os gestores, os patrões e os coordenadores de uma maneira geral, assim, o WhatsApp, o administrador ali, ele consegue fechar o WhatsApp para envios de mensagem, né? Então, por exemplo, fechar o WhatsApp na sexta e só abrir na segunda, ou fechar à noite, se a turma é do matutino ou vice-versa, se é do noturno, talvez é um jeito de ajudar um pouco tanto os alunos como os professores, aqui nesse caso, ou tanto o patrão quanto os funcionários a se organizar. Não adianta eu mandar uma mensagem porque o WhatsApp vai estar fechado, né? Eu não sei, aluno, mas assim, eu recebo mensagens de finais de semana, de madrugada, assim, né, e a mensagem, desculpa o horário, mas, né, então, assim, se você tiver que escrever desculpa o horário, você já não escreva a mensagem, por exemplo, né, porque se você precisou falar desculpa o horário, é porque não era para ter escrito, mas às vezes as pessoas também estão lá com as suas ansiedades e tal, então, assim, por exemplo, fechar essa coisa do WhatsApp, né, assim, de repente sair. Tem algumas coisas que são simples e que faz uma grande diferença, né, assim, que talvez a gente possa aí ajudar a organizar essa questão do horário. E isso que você falou, né, assim, pega o horário e depois daquele horário não trabalha mais, né, você pode não trabalhar, né, assim, efetivamente ali, mas você está ali trabalhando mentalmente, né, porque se as mensagens estão sendo, né, passadas e tal, você está pensando nela, né. Acho que essa é uma questão que a gente tem vivido com muita intensidade, né? E que é bacana quando a gente vai pensar o cotidiano na terapia ocupacional, né? Então, o cotidiano, ela, né, vai ganhando um caráter mais conceitual, né, para a terapia ocupacional, para a organização da prática e para a compreensão da experiência humana, né? E aí vai ficando muito evidente para a gente nesses processos o quanto as repetições e as transformações, elas têm uma interação
que é fundamental para a garantia de alguma estabilidade na vida, né? De um ritmo, de um lugar na vida que seja possível. E isso, às vezes, isso é muito cultural, né? Isso vem de como é que a gente costuma viver, como é que a gente está ancorado na vida, e isso tem algumas coisas que são muito pessoais. Então, se a gente ajuda as pessoas a perceberem, né, o que funciona para si, né, porque pode ser diferente o que funciona para mim do que funciona para o outro, né? Então, eu já percebi isso, assim, se eu não desligar o meu celular, eu não consigo dormir, porque o barulhinho do WhatsApp, pilhando sem parar, porque eu estou em 500 grupos, eu fico o tempo inteiro estimulada com aquele negócio que eu preciso ver que mensagem é aquela. Então, ou eu desligo, ou eu não consigo dormir. Uma outra coisa que eu já percebi, se eu acordar, não tomar um banho, não trocar de roupa, né, acabou meu dia. Eu vou procrastinando, eu vou me enroscando, eu vou me embananando, eu fiz 500 coisas, não finalizei nenhuma. Então, assim, aquilo que a gente já né, o jeito da gente funcionar, ele não é um jeito que vai ser transformado. Então, eu sou uma pessoa que vive de excessos. Eu assumo muitas coisas em excesso, trabalho demais, falo demais, estou envolvida em tudo quanto é ação. Então, eu sei desse meu funcionamento. Então, eu preciso cuidar para que algumas coisas me freiem, né? Então, alguns freios para mim ao longo do dia eram isso: horário de buscar filho na escola, né? Horário que eu tenho para poder almoçar, porque senão eu perco o almoço da família. A tendência é isso se desorganizar muito quando a gente não sai de casa, né? Então, a gente tem brincado, às vezes a gente fala, nossa, agora nós estamos chegando atrasado na reunião que a gente nem precisa se deslocar. Por quê? Porque a gente acha que vai dar tempo e a gente põe 3, 4 reuniões no mesmo período, né? Porque a gente não tem deslocamento. Então, a gente olhar para o nosso funcionamento pessoal, para o nosso funcionamento cultural, ajuda a gente a pensar quais são os limites que a gente pode dar. Porque esses limites, como a gente não tem uma previsão temporal do quanto isso vai durar, precisam ser limites, precisam ser jeitos de organizar o dia a dia que a gente vai conseguir sustentar por um tempo a mais, né? Então, se a gente pensar lá, bom, no estado de São Paulo vai ser até o final de maio a quarentena. Então, assim, pelo menos organizar a vida de uma maneira que eu consiga sustentar, né, alguma sistemática, algum ritmo até esse dia, quando eu vou ter uma noção de que se a circulação vai ser flexibilizada ou não. Então, acho que são coisas que ajudam a gente a pensar, né, alguns marcadores que são importantes e esse jeito de cada um funcionar, né, tem muito de evidenciação de jeitos que a gente, questões que já são questões para a gente antes da pandemia, né, e que aí ficam mais intensas, né. Então, da mesma forma que a gente sabe as nossas dificuldades, a gente também sabe o que funciona para a gente. É legal essa conversa para ajudar as pessoas nessa orientação. O que funciona para você efetivamente? Né? Então, como é que a gente vai organizando algo que seja possível de sustentar? Eu achei que eu ia virar atleta. Falei, agora eu nunca consegui fazer atividade física, agora eu vou fazer todo dia. Durou 2 semanas. Eu sou ruim de atividade física. Eu, quando puder fugir, eu vou fugir e continuo assim. Vou fazer o quê? Antes de chamar a Camila para falar, queria chamar a Luma, que queria dividir a experiência dela com a gente. Tinha Luma, né? Isso. Oi, boa tarde. Não sei se vocês estão conseguindo me escutar direito. A Anne fez uma pergunta. Ela perguntou como a gente do primeiro semestre estava se sentindo. Eu entrei na faculdade esse ano, ingressei em enfermagem, estou fazendo na Unip, consegui bolsa de 100% pelo ProUni. E a gente começou as aulas em fevereiro, já quase perto do dia 20, se eu não me engano foi dia 18. E a gente teve 2 semanas de aula no máximo, e logo que foi decretado pandemia, que era para todo mundo ficar em casa, a gente sentiu muito forte esse peso de tipo, o que a gente vai fazer agora? Porque era uma coisa muito nova na nossa vida, a gente tinha acabado de entrar na faculdade, eu não fazia a mínima ideia de como era, sabe, estar com outras pessoas, estudar uma coisa mais específica, porque o ensino médio é totalmente diferente da faculdade. E a primeira semana eu procrastinei muito. Eu falei, eu não sei o que eu faço, eu vou repetir de semestre, vou perder minha bolsa. E o peso que eu coloquei em mim foi muito grande. Eu fiquei, acho que umas
2 semanas muito agitada, minha ansiedade estava muito, muito forte, e eu não sabia o que fazer. Com o tempo, eu consegui voltar a me organizar, conseguia fazer as coisas, mas tem dias que eu olho o noticiário, eu até evito, né, de olhar, porque são coisas que eu vejo e eu falo, meu, eu poderia estar lá, só que eu sou uma aluna do primeiro semestre, eu não posso fazer nada, eu não conheço absolutamente nada, eu ainda tenho 3 anos pela frente. Então, eu olho no noticiário, eu fico triste, e isso era uma das coisas que estavam desencadeando cada vez mais os meus sentimentos de culpa e de estresse, porque cada vez que eu abria a plataforma online para fazer atividade, eu falava, eu não sou capaz disso, eu não sou capaz daquilo, como que minhas professoras vão saber o que eu estou tentando passar? Será que eu estou entendendo da forma certa? E o bom é que as minhas professoras, elas são realmente mulheres maravilhosas, porque eu só tenho professoras mulheres esse semestre, e elas estão sempre lá com a gente, elas fazem reuniões, elas perguntam como a gente se sente, e tentam ao máximo fazer com que a gente se sinta familiarizado com aquilo, com as atividades, com as aulas propostas. E de um tempo para cá, isso tem diminuído bastante, mas aquela incerteza do que vai acontecer no futuro ainda é muito grande. E eu acho que não só eu, mas não só no meu curso, mas em todos os outros cursos da área da saúde, de outras áreas, as pessoas também estão se sentindo muito assim, muito presas em si mesmas, sem saber se elas estão conseguindo aprender aquilo ou se elas estão apenas lendo o conteúdo e respondendo questões. Vocês têm alguma coisa para comentar? Eu acho que podia ouvir mais a próxima, que eu acho que daí vai compor, né? E aí a gente fala. Com a gente também. A Camila, né? Isso, a gente fala. Boa tarde, eu sou a Camila, da Faculdade de Medicina da ABC. Eu ingressei esse ano no curso e, mediante as nossas conversas, o que é bem interessante, gostaria de fazer um adendo referente às soluções sobre como a gente pode lidar com essa vontade de querer sair, de não aguento mais ficar em casa. O que tem me ajudado bastante é a comunicação com o pessoal do curso, onde a gente não teve tanto contato assim na sala, porque a gente não teve a oportunidade tantas vezes de estar junto, foi curto tempo, mas onde, devido às nossas dificuldades serem parecidas, a gente criou uma aliança bem forte, e comentar, e você vê que uma pessoa está no mesmo barco que você, e que está tão difícil quanto você, ajuda muito. Então, eu acredito que isso é uma grande saída, assim, para tudo. Então, se você pensar na família, ter a oportunidade de mandar mensagem, de fazer as lives, né, de fazer Zoom, o que for o recurso necessário, para poder se comunicar, e se comunicar todos os dias, como se você se comunicaria se estivesse em sala de aula. Eu acho que isso dá muito efeito. Por exemplo, as minhas irmãs, a gente conversa, eu moro mais longe que elas, então, às vezes, era normal a gente não se ver com tanta frequência. E é uma coisa que eu não sinto, assim, tanta falta. Hoje, o tempo já está muito grande, então, lógico que a saudade já bateu bastante, mas sempre ajudou muito a gente se comunicar praticamente todos os dias, através das redes sociais, conversas, não o que aconteceu no seu dia, mas aquela oportunidade de você marcar a pessoa no Instagram, uma coisa que você gostou, deixar ela fazer parte do seu cotidiano. Isso ajuda muito a matar essa saudade, porque de qualquer jeito você está próximo da pessoa. Então, eu acredito que isso serve para as crianças também. Acho que é interessante focar em deixar ela ver os amiguinhos, ter um tempo, não só, tipo, vou ligar 5 minutos, fazer alguma integração online com os amiguinhos deles, as famílias, a mesma coisa, para virar uma coisa assim, eu consigo ter uma rotina de contato mais longe. Acho que é uma solução que a gente tem hoje, que não deixa da saudade bater, de estar perto, de ver. Eu tenho muitos sobrinhos, morro de saudade deles,
mas é uma forma de aliviar, sabe? Eu consigo estar com você, não pessoalmente, mas eu consigo ter a mesma troca, mesmo longe. E quanto ao cotidiano, a minha experiência foi que eu esperei bastante tempo para fazer a faculdade, quando finalmente consegui, deu esse boom. Na época eu estava trabalhando na área da saúde. Eu acho bem interessante, porque assim, a maioria das lives que eu estou vendo com o pessoal da faculdade, a gente fala muito do sistema público de saúde, né, do SUS. Só que a gente tem uma rede privada também, que é cheio de caos, né, e é um caos que a gente não consegue controlar. Por exemplo, o SUS tem certas normas, tem certas regras. O particular, a gente não consegue interferir. E eu era do particular, eu era auxiliar de sala de ultrassom num laboratório de imagem. Então, trabalhava meio período lá, ficava lá até umas 4 horas para ir direto para o curso, porque para vir para casa não compensava. Fazia o curso, era corrido, era super cansativo para mim, mas essa era a minha rotina. E aí veio a pandemia, e eu me encontrei num laboratório onde eu sempre vi, e nessa parte da pandemia foi muito maior, uma irresponsabilidade com os deveres que a saúde exige, que já tinha antes, já era um descontentamento meu da instituição em que eu trabalhava, e que com a pandemia eu vi que ninguém estava se movimentando muito. O que a gente conseguia de proteção é porque a gente parava tudo de trabalhar e exigia, e eles davam somente o necessário, a ponto que, se você fosse para vários setores, cada um tinha uma proteção diferente. E não era porque cada um precisava de uma proteção diferente devido à área, era porque cada um tinha aquilo que tinha lutado para conseguir. E eu vi, assim, durante as 2 primeiras semanas, que a pouca importância que deram de correr para tomarem ações para evitar a contaminação. E isso mexeu muito, muito comigo, muito com o meu psicológico. Eu sou auxiliar de enfermagem. E eu fico pensando, eu tenho a formação de auxiliar de enfermagem, consigo ver tantos erros. E é uma coisa assim, que chega a pandemia, por mais que você precisa de informações novas, tem coisas que são básicas. Tem coisas que, se você tem um mínimo, por exemplo, eu acho que o auxiliar de enfermagem é o começo da área da saúde, assim. Acho, aliás, que todo mundo deveria fazer, porque torna a gente pessoas melhores, mais humanas. E eu, com tão pouca formação, já conseguia ver tantas coisas que poderiam ser feitas, que deveriam ser feitas obrigatoriamente. Imagina quem tinha ali uma informação maior, né? Uma formação de enfermagem, de coordenação, e eu vi ali um desdém muito grande, mas eles ficaram mais preocupados com o que a gente vai fazer com a parte financeira, sabe? Eu não sei se todas as instituições são assim, espero que não, mas em questão de instituição particular, a minha experiência foi bem ruim em questão da saúde. Foi uma empresa que tinha visão totalmente financeira, então o que importava era o que estava dando retorno financeiro e não a qualidade em saúde que a gente estava distribuindo ali. E aí, nessa parte da pandemia, eu fiquei muito ruim, eu fiquei revoltada, eu falei com todo mundo, e me fazia muito mal, porque eu falei, caramba, aqui eu estou disseminando a doença dessa forma que a empresa trabalha, e eu tenho risco de pegar e passar para os meus. E, para mim, eu surtei, tipo, meu psicológico ficou muito ruim, e graças a Deus, eu fui desligada da empresa. E o que para mim foi bom, era uma coisa que eu já esperava, né? Mas o desligamento foi porque teve um pessoal todo que foi mandado embora, porque a empresa precisava reduzir custo, porque não estava tendo retorno, né? A gente tinha uma experiência até legal de contar o quanto que acaba influenciando as informações que a gente ouve da televisão, e infelizmente a nossa educação precária, que não ensina a gente a pensar e a refletir sobre, leva a gente a ficar mais vulnerável. Nós atendíamos a gente tinha em torno de umas 5 salas de ultrassom funcionando,
e a média que os médicos faziam de exames de rotina, ultrassom de mamas, transvaginal, abdômen, era em torno de uns 30 por médicos, 30, 40. Quando veio a pandemia e pediu o isolamento, caiu para 12. A gente ficou com 2 médicos fazendo 12 pacientes cada um. Muitos médicos fecharam porque não valia a pena ir só para fazer 12 pacientes, porque eles ganham por exame feito. E aí, depois, na outra semana, o presidente fez um anúncio de que era só uma gripezinha e mostrou que ele não se importava com isso. Depois desse pronunciamento dele na televisão, de 12 pacientes, a gente começou a fazer 30 pacientes. Então, a gente viu como que influenciou esse tipo de informação vindo da parte dele, esse tipo de postura vindo da parte dele. Na outra semana, foi mostrado no final de semana algumas mortes na televisão, o que estava acontecendo com o pessoal, e aí assustou um pouco o povo, e aí voltou a cair para 15, 16. Então, a gente vê o quanto que a informação é precisa e o quanto que a gente tem essa precariedade na população de educação, de pensar, né? Se realmente tem coerência ou não. Porque foi nítido o quanto que ele influenciava a população. E aí, graças a Deus, eu fui desligada. Só que o que aconteceu? Nesse tempo que eu ainda estava trabalhando e a faculdade deu esse curso pela internet, eu falei, eu vou ficar louca, eu não vou conseguir. E logo eu fui desligada. O que para mim era, ou eu trabalho ou eu faço a faculdade, porque eu não tenho cabeça para os dois. Na primeira semana, eu ainda estava trabalhando, acho que na segunda também. Depois que eu fui desligada, eu não tinha condição mental de pôr minhas coisas em dias da faculdade. Eu já tinha bastante matéria que os professores tinham passado, e eu não tinha. E eu, muito legal comigo mesma, aceitei esse meu tempo de que eu preciso tirar um pouco desse excesso da minha mente, né, desse estresse, tudo, para pôr minhas coisas em ordem. Então, eu só assistia as aulas à noite e acabava não fazendo os demais. Isso foi a primeira semana. A segunda semana, eu continuei, na verdade, mais numa preguicinha. E, de repente, quando eu olhei para trás, eu já tinha um monte de coisa. E aquilo que eu tinha dado um tempo para mim, me entendendo, né, que eu não tinha condições emocionais, psicológicas para lidar com tudo aquilo, e que eu precisava de um tempo, me virou uma bola de neve que hoje eu ainda não consegui resolver. Então, o olhar para trás e ver a soma de coisas que eu tenho que pôr em dia, a soma de coisas que eu não consegui entregar, matérias que, por exemplo, pelo menos para a nossa sala, o que a gente tem percebido foi que as matérias que têm mais a ver com a TO, sociologia, saúde e cidadania, a terapia ocupacional, essas matérias que a gente tem mais diálogo, elas não complicaram muito porque a gente continua tendo essas oportunidades, mas matérias como bioquímica, epidemiologia a gente tem uma dificuldade enorme de aprender, praticamente a sala não aprende, a gente tenta se virar para entregar, e são muitas coisas. E uma dificuldade maior que eu tive foi que a gente não conseguia ter uma organização já formada. A gente tem 10 matérias, e essas 10 matérias, elas estão espalhadas em plataformas diferentes. Então, eu tenho 10 grupos de WhatsApp, só referente à faculdade, eu tenho o Classroom, tenho o Meet, tenho o Zoom, tenho o e-mail, eu tenho um monte, 10 matérias distribuídas em muitas plataformas, e eu ter que me organizar, isso foi uma dificuldade muito grande que eu ainda tenho. E aí acabou que a minha vida virou uma bagunça, porque hoje eu fico em casa, mas eu tenho minhas obrigações de casa, né? Não dá para você falar, não, vou deixar isso de lado. Então, eu me preocupo com as coisas que eu tenho que fazer em casa. O meu marido trabalha em casa, então na parte do dia ele usa o computador, eu só tenho acesso à noite. O que acaba complicando eu fazer as matérias assíncronas. Então, para mim, virou uma bagunça legal que eu ainda não consegui resolver, por isso que eu achei super legal esses grupos de TO para ajudar a gente a se organizar.
É isso, minha experiência maluca. Obrigada. Prof, vocês querem comentar alguma coisa? Começo aqui, você vai... Pode começar aí. Eu acho que são muitas informações, né, mas muito concretas, né, de tudo que a gente está vivendo, né. Nós tivemos uma preocupação grande também, Luma, aqui, com os alunos que chegaram no primeiro ano, né, porque foi exatamente essa sensação, né, um momento de uma mudança na vida muito importante, né, que você fala, puxa, eu vou realizar um sonho agora, vive toda a tensão, né, da mudança do dia a dia, de outros grupos, de outra rotina, outros temas que você vai ter que se apropriar, né, algumas pessoas mudando da casa da família, indo morar sozinha, morar em república, e aí, de repente, as pessoas se vendo nessa situação. A gente tem um problema grande em relação à evasão, né, dos cursos, e a maior evasão é no primeiro ano, é no primeiro semestre, né, e a gente muito preocupado, como é que as pessoas, né, como é que os alunos vindo para o primeiro semestre ficariam frente a essa não realização, né, disso que foi tão planejado, né, e que levanta já tanta ansiedade, e um medo muito da desistência, né, que é ruim para todo mundo, é ruim para a universidade, é ruim para as famílias, para as pessoas que estão, né, não podendo realizar esse sonho, esse investimento. Então, a gente fez essa aposta, né, no grupo, na roda de conversa, na vinculação de alguns docentes responsáveis pela turma, e de uma mediação que precisa ser institucional, né? Então, os alunos de outros anos, né, os docentes, como é que a instituição garante ali um meio, né, de comunicação e de manutenção de contatos para construir essa identidade que ainda não existe, né, que ainda é algo a se construir, um vínculo, uma identidade que ainda não está posta. Então, acho que é bastante importante algo que você vai dizendo, que é da gente respeitar os nossos sentimentos, né? Então, essa ansiedade, essa desorganização, essa insegurança estão acontecendo porque há algo de concreto acontecendo, né? Não é porque a gente é frágil, não é porque a gente não é bom o suficiente, porque a gente não está dando conta, existe algo muito novo e muito sério acontecendo, né? E essas informações contraditórias, que a Camila também foi dizendo, essas informações públicas contraditórias, né, se é tudo isso, se não é tudo isso, se é uma gripezinha, se é uma pandemia, são informações que vão confundindo as pessoas e vão caindo nesse poço dessas outras preocupações. E agora que eu não tenho trabalho? E agora que o dinheiro para sobreviver não tem? Como é que eu me dou ao luxo de ficar distanciado se eu preciso ganhar, né, ter o ganha-pão? Né? Mas será que é tudo isso mesmo? Não vai ficar doente todo mundo? Então já vamos de uma vez? Né? Então essas informações contraditórias, elas agravam, né? Elas fazem uma confusão nessas informações mais claras e mais retas, mais diretas que a gente precisa ter para a nossa própria saúde. Mas é importante que a gente respeite esses sentimentos, né? Respeite, lá a Carol disse aquela hora, respeite o dia que não está bem e usufrua desse dia para se cuidar, né? Respeite o medo é algo que nos defende das coisas que nos fazem mal, né? Então é importante que a gente respeite esses nossos sentimentos, que a gente responda a eles, para que isso não vire uma coisa maior que depois a gente não consegue localizar de onde vem, né? Hoje nós temos algo que sim gera isso concretamente, há algo que está, né, acontecendo. E a Camila vai dizendo também, né, de quanto o valor do trabalhador de saúde vai ficando mais claro. E eu queria destacar, Camila, essa problematização que você faz do público e do privado, né, que leva a gente a refletir muito, né, sobre as funções garantidoras do Estado nas atividades fim, principalmente, né,
Porque a iniciativa privada, ela tem um resultado esperado, que é o lucro, né? A função pública, ela tem uma outra função, ela tem um outro resultado esperado, que é produzir a saúde da população, que é produzir melhora das pessoas, que as pessoas não dependam dos serviços, que elas fiquem bem, que elas fiquem vivas. Então, por isso que nos leva tanto a problematizar que a questão da saúde precisa ser entendida como um direito a ser garantido pelo Estado. Quando a saúde vira uma mercadoria, a gente vai se deparar com questões muito problemáticas, como as que você descreveu, né? Então, às vezes a gente vive no SUS esse desvalor, essa precariedade do SUS, que não teve também, por tempos, né, os equipamentos de proteção para os seus trabalhadores, né, e que gerou muita insegurança, né, mas pela falta, pela dificuldade, pelo subfinanciamento, pela impossibilidade de garantir, né, e que aí com brigas, com pressão no Congresso, você vai, né, mobilizando redes para garantir que isso chegue na velocidade que precisa chegar. Para a alternativa, para os serviços privados, o cálculo é financeiro, né? A gente viu o ministro da Saúde recentemente, numa reunião com empresários da saúde, olha que contraditório a gente ter empresários da saúde, né? Dizer que não era indicado para os empresários comprar tanto respirador, porque depois que passar a pandemia, eles vão ficar ociosos, né? Isso é muito grave. Foi o ministro da Saúde que disse isso, né? Então, essas informações, elas são, sim, geradoras de muito sofrimento na população e de muita confusão nas informações, o que não nos ajuda, o que está nos levando para um momento muito preocupante da epidemia no nosso país, né? Então, acho que eu queria fazer esse destaque aí das falas que foram muito importantes, que trazem questões muito importantes para esse debate. Gabi, eu tô completamente contemplada aí na fala da Luciana, acho que ela falou tudo, por conta do horário, assim, o Jonathan saiu, mas eu fiquei pensando que a Fernanda também podia colaborar aqui pra gente, ao invés de eu ficar falando mais sobre o mesmo, de repente abrir para a professora Fernanda, e a gente, mesmo que precisa, e a gente pode, mesmo que ele tenha saído, a gente pode comentar aí a questão dele, porque deve ser questão de outros também, né? Eu vou falar rapidinho da questão dele, e aí a Fernanda entra, pode ser? Tá. Assim, ele falou uma coisa que eu tenho visto também bastante, não só com os estudantes, em outros lugares que eu tô, que as pessoas falam, tem muita coisa, tem muita live, tem muita coisa legal e tal, e eu fiquei pensando da capacidade que as pessoas têm também, das escolhas, assim, sabe? É isso, tem um monte de coisa legal, tem um monte de coisa que não é legal, e a hora que você escolhe uma, você tá preterindo a outra, né? E o quão difícil tem sido para as pessoas lidar com essa questão da escolha e de ter que ficar sem algo, sabe? Como se todo mundo precisasse ter tudo o tempo todo, né? Assim, então, eu acho que isso é uma questão importante também, que a Theo pode ir trabalhando, dessa questão, disso tudo que tem, né, o que é importante. Eu não sei se a Gabi está aqui, a Gabi do quarto ano, ela falou, eu tentei me organizar falando assim, o que eu tenho que fazer, o que eu quero fazer, e que são as necessidades básicas aí, né, e de repente é isso, né, assim, e é isso mesmo, né, Lu, assim, essa questão do consumo, né, assim, bom, disso aqui, o que eu tenho que fazer, o que eu quero fazer, e aí, assim, a hora que eu escolho, sei lá, eu tô falando de coisas, não precisa ser nem de coisas de trabalho, né, a hora que eu escolho ver a live sei lá, da Ivete Sangalo, eu não vou ver da Anitta, se elas estão no mesmo dia, no mesmo horário, né, assim, e é isso, e eu vou ter que lidar que eu não vou conseguir ver as duas, né, assim, se tem duas palestras muito legais, eu vou ter que escolher e vou ter que lidar de ficar sem a outra, né, que acho que isso é uma questão aí da contemporaneidade, de não conseguir ficar, né, com a falta, né, esses dias eu vi uma reportagem, claro que eu não sei qual que é o contexto, né, vou falar só da reportagem, não do contexto, assim, de uma mãe que foi lá e paramentou todos os avós e tal, para que o filho dela pudesse abraçar e tal, e falando, gente, qual que é a capacidade dessa criança entender que, assim,
tem uma, assim, não dá para abraçar os avós agora, vai ter que esperar, né, assim, não tem que paramentar todos os avós, assim, é isso, eu não conheço a história, não sei se o avô estava lá morrendo, sei lá o que, né, mas assim, não parecia que era só porque era dia das mães e tal, e ela queria fazer isso, né, e eu falei, mas, né, e onde que essas crianças vão aprender de que, olha, eu quero muito estar lá com a minha avó, abraçar, mas não dá, né, e ter que lidar com essa frustração. Então, isso eu fiquei, a hora que ele colocou, eu fiquei pensando muito nisso, né, da incapacidade, né, geral de frustrar, né, assim, das pessoas se frustrarem. Era isso que eu queria comentar da fala do Jonathan, né, eu acho que é Jonathan, e ver se a Fê quer falar aqui com a gente agora. A Fernanda tá aí? Ô, Luciana, na hora que você falou do consumismo, eu fiquei pensando, né, também, se você quer saber aonde que está o problema, vai atrás do dinheiro, né, assim, onde que está... Não, muita essa coisa, como a gente está restrito, né, e não pode consumir insanamente coisas que a gente não precisa, e que a gente fica nessa angústia de que alguma coisa está me faltando, e talvez se eu comprar aquele sapato, ou comer aquele doce, e aí a gente se vê numa situação de tentar resolver consumindo as informações, né? Sim. E aí, nessa mesma angústia, na relação com as informações, eu preciso consumir uma quantidade importante de informações de tudo que está acontecendo, que tem fácil acesso, e eu estou em casa, eu poderia acessar, e viver essa frustração de ter que escolher, né? É muito importante fazer essa crítica, né? Olhar para o que vem gerando, né? Que modo de funcionar vem nos gerando esse sofrimento, né? Uhum. Oi, Fê. Oi, Carol. Não, a hora que você falou, travou tudo aqui na minha frente, eu não consegui fazer nada. Luciana, essa é a Fernanda Leite, professora da faculdade. Fê, eu te apresento como professora da faculdade. Se você não se sentir, eu aviso que você não é, assim. Não, tudo bem, Luciana. Não te conhecia, mas eu trabalhei na antiga FMABC, né, agora Centro Universitário, por muitos anos, e saí agora, mas me sinto ainda, Carol, então, obrigada por me manter como professora. Não, acho que uma questão que apareceu, né, a questão do homework, e como é que fica, eu acho que a pandemia nos traz não só uma situação passageira, né, acho que a vida muda a partir de agora, e a vida de trabalho muda, ele muda. O modo como a gente se trabalha, eu fiz um comentário, né, a geografia do trabalho se modifica, e daí quando eu falo da geografia do trabalho, eu falo do espaço do trabalho, né, o que é o espaço do trabalho antes da pandemia, e o que é o espaço do trabalho agora. A nossa casa vira espaço de trabalho também, e aí se a gente não consegue, eu acho que a gente vai passar por um momento de adaptação, que é conseguir ir dando limites, né, para esse trabalho. Quais são os espaços possíveis, né? Eu me lembro logo no início da pandemia, eu tenho feito um trabalho aqui com as mães, né, da escola do meu filho, de dizer, né, tentar ajudar como é que a gente vai organizando aí o nosso cotidiano. E aí uma questão que eu falei com elas logo no início é de pensar os espaços da casa, como que nós vamos utilizando os espaços da casa, né? A Luciana logo no início falou, estou no quarto dos meus filhos, né? E que a gente vai dando outros sentidos, outros significados para os espaços, mas ao mesmo tempo a gente precisa ter cuidado, né, com o modo como a gente usa, porque senão a gente dá um sentido, às vezes, negativo para um espaço que não pode ter esse sentido negativo, né? Então, uma coisa é a Luciana sentar ali no quarto dos filhos dela para fazer essa conversa, ela está trabalhando. Outra coisa é os filhos dela sentarem ali para fazer as coisas, que se reorganizar de um modo geral, né? Pensar quais são os sentidos que a gente vai dando para os espaços e para a vida,
E essa reorganização, ela passa pela vida e passa pelo trabalho também, né? Pensar aí como é que a gente vai reorganizar a vida a partir da pandemia, né? Com todos os nossos sentidos e significados de vida, de trabalho, de lazer e tudo mais. Acho que um pouco essa contribuição que eu queria trazer para vocês. Se é que é uma contribuição, né? Só mais uma participação. Muito. Fernanda foi falando, né? E eu tenho 3 filhos, Fernanda. E aí tem horários, assim, eu tenho 3 filhos, então somos 4 para usar o computador, tem 3 computadores e tem um que é imprestável. Então a guerra é onde está o cabo da internet, porque o Wi-Fi não aguenta todo esse consumo da internet. Então, assim, quem for ter reunião ao vivo, vem para o cabo, e o outro fica... E aí tem hora que tem 2 no mesmo quarto. Então, assim, é uma coisa muito insana, né? Que é pensar... eu acho que vem uma mudança, sim, que se impõe, né? E que abre, né? Uma transição que a gente já vivia, mas que é imposta muito rapidamente mesmo, e que tem coisas que a gente vai precisar se modificar, né? Radicalmente, porque há uma... né? E esperamos que também, para bem, né, haja uma incidência aí, em abandonar algumas coisas que não estavam bem, né? Acho que é uma reflexão importante da gente fazer, que precisamos voltar tudo como era. Assim, né? Tinha muita coisa ruim, né? O que a gente precisa refletir que a gente não quer que volte, o que a gente quer deixar para trás, né? O que a gente tem de experiência positiva nesse momento, que a gente quer mudar, que a gente quer sustentar para frente, né? Mas tem essa transição que eu acho que a gente precisa, né, respeitar desses processos, que de fato, tudo o que cabia não cabe mais, né? E a gente vive nessa transição, essa sofrência, né, de tentar fazer caber tudo nesse novo desenho, nessa nova estética, e não cabe, né? E aprendendo, né, a partir da experiência, a partir de experiências de outras emergências humanitárias, né? Como é que a gente vai lançando mão de outras estratégias e que desenho a gente também pode escolher, né, para frente. Acho que é uma reflexão importante, né, que a gente sustente aí a boa escolha, né, o que a gente pode manter para frente do que a gente aprendeu de bom nesse momento. Sim, e eu acho que a gente, como TO, assim, vai ter um papel importantíssimo no retorno, né, dessas pessoas aí para esse novo cotidiano, né, assim, eu tenho a impressão de que quando voltar, eu vou ter a mesma sensação que eu tive quando eu voltei da licença maternidade, assim, sabe, assim, eu tô querendo muito voltar, mas, eu tava com meus filhos todos os dias aqui, brincando, né, não precisava gastar 1h30 para chegar no trabalho, 1h30 para voltar, então, assim, acho que vai ter também essa volta a rotina, né, a volta o fim do distanciamento social também vai trazer algumas questões que a gente vai ter que estar muito sensível para olhar e cuidar. É isso, né, prof? A CNN até está fazendo uma série um programa, né, que chama O Mundo Pós-Pandemia, né? Eles estão chamando vários filósofos, já chamaram uma psicóloga, já chamaram professores, e é isso, né, a gente vai perceber depois que tudo isso acabar, as mudanças que essa crise vai gerar tanto no nosso cotidiano pessoal quanto coletivo, né. Eu queria agradecer vocês. Eu quero, Gabi, eu quero só aproveitar, teve um comentário ali do Ângelo. O Ângelo é um grande parceiro do nosso grupo aqui de extensão do Observatório das Práticas de Gestão Autônoma da Medicação e das Experiências de Redução de Danos. O Ângelo entra como um membro da comunidade, como um usuário, né, na extensão da universidade, e vem desenvolvendo uma série de ações, virou bolsista da universidade, acabou de finalizar aí o Enseja, vai para o Enem, e se tudo correr bem, vai entrar na terapia ocupacional, né, e entrou na universidade pela porta da extensão, né, é uma pessoa da comunidade que tem um valor imenso,
e que fico muito feliz de ir encontrando com o Ângelo também no cyberespaço, né? Ele tem ocupado esse espaço com uma propriedade aí, então queria ressaltar aí a importância de que ele esteja conosco e que a TO ganha muito com a chegada do Ângelo. O pessoal do serviço social quer laçar ele, entendeu? Então eu já estou fazendo garantindo a nossa parte. Faz o lobby aí para TO. Bem-vindo, Ângelo. Que bom que você está aqui compondo com a gente. Olha lá, o pessoal está ajudando você aí, Lu. Eu não dou ponto sem nó. Obrigada, Lu. Obrigada, Cruz. Ele aí, Ângelo, tá aí? Ângelo. Aí, Ângelo. Estou por aqui. Estou escutando aqui tudo. Muito bom, querido, muito bom. Olha lá, todo mundo agora... Ângelo, acabaram de lançar uma hashtag, quer ver? Ângelo. Amei. Se tudo correr certo, se tudo correr bem esse ano, no final do ano, fazendo Enem, e ano que vem tem um papel assim. Estou indo para a com certeza. Muito bom, querido. Que ótimo, que ótimo. Gente, eu queria agradecer imensamente, assim, quem estava, né, a professora Luciana e a professora Fernanda aí pelas colaborações. Lu, foi muito bom, assim, sabe, ver você e, assim, ver que mesmo depois de 20 anos, né, assim, você continua a mesma, Lu, assim, continua a mesma, assim, agora que acabou... Só não sou a Paquita, né, Carol? Vou ter que contar, né? A Lu foi muito importante para minha formação, assim, né? Além de me ajudar, assim, ela me ajudou muito no TCC. E ela... Você fazia... Era aprimoramento que você fazia no Cândido, Lu? Não, você chegou né? Ela era aprimoranda quando eu estava no 4º ano, assim, e ela fazia umas discussões que para mim foram muito importantes, assim, sabe? Do lugar do usuário e a TO na saúde mental, assim, eu consigo lembrar de conversas como se fosse ontem, assim, então, ela, para minha formação, né, e eu falei isso para ela mais cedo, antes da gente entrar aqui, né, como modelo de profissional, ela foi muito importante, e o modelo estético, assim, porque ela tem esse olhão aí, ela punha os cabelos, ela tingia de preto, depois ela tingia de loiro, eu falava, uau, que legal, ela tinha um cabelão, de repente ela cortava bem curtinho, Joãozinho, assim, era muito legal, assim, era um modelo mesmo, assim, e continua sendo, então, assim, muito agradecida de a gente ter feito essa conversa juntos, espero que você tenha curtido também, e bora fazer mais coisas aí, aproveitar que os catos estão se unindo, né? Vamos pensar em vários projetos aí. Muito, muito lindo. Estou muito agradecida, Carol. Um prazer imenso, aprendizado, tamo junto. Fiquei muito feliz. Obrigada. Bom. A gente agradece muito a presença de vocês duas, né? Vocês são nossas mestres, a gente tem muito que aprender com vocês também. Queria passar a palavra para a Carol agora, do CAT da Unifesp. Gente, eu queria agradecer em nome do CA da Unifesp, a todo mundo que participou, os alunos de TO da Unifesp, que eu estou vendo aqui que tem bastante. Muito obrigada por terem participado dessa com a gente, foi muito importante. As perguntas que vocês mandaram foi muito importante. Eu queria falar para a galera das outras faculdades, se vocês quiserem entrar em contato com a gente pelo Instagram, do @CatoUnifesp ou do Cato da FMABC, e aí a gente pode, sei lá, pensar em novos projetos, novas conversas. Estamos em aberto para vocês, se quiserem aí. Muito obrigada, gente. Gente, queria agradecer também em nome do Cato do ABC, foi um momento muito rico para todo mundo, né, essa interação que, na verdade, a primeira intenção era entre os Catos, se tornou um encontro com quase 80 pessoas, chegamos acho que a 75, 76, foi muito gostoso, obrigada às professoras. A gravação a gente vai disponibilizar nos nossos Instagrams, então vocês fiquem ligados que a gente vai estar tudo postando lá. E é isso, espero que vocês tenham gostado, tenham absorvido coisas boas. E não esqueçam de tirar o print agora no final para validar as horas. É isso.
Muito bom. Obrigada, Anne. Obrigada, parabéns pela organização, gente. Muito, muito bom. Parabéns. Beijo. Obrigada a todo mundo. Beijos. Tchau, Até a André. próxima. Beijo, Carol. Beijo, Lu. Tchau, tchau.